E aí, queridos e queridas, como é que vocês estão, belezinha? Bora aqui continuar com os vídeos de pré-cálculo. E agora nós vamos falar sobre transformações de funções. Então, às vezes precisamos fazer com que nossas funções elas vão para determinado lugar, atinjam determinados valores, né? Ou simplesmente a nossa compreensão sobre o que está acontecendo com aquela bendita daquela função. Mais para frente, né, transformações lineares, né, funções lineares, etc. É bom você ter uma noção de como você faz uma transformação ou como você verifica como é uma bendita de uma função. Tá bom? Então aqui nós vamos trabalhar com transformações verticais. Né? Então vamos trabalhar com as transformações que vão fazer a nossa função ir para cima ou ir para baixo. Beleza? Ou alongá-las. Né? Então vamos lá. Simplesmente estou demonstrando aqui o domínio dessa função, né, que é a função simplesinha aqui, que a definição dela é x ao quadrado, né, e o domínio é do menos 5 até o 5. Então vem aqui do menos 5 até o 5 e eu tenho aqui os valores dela. Né? Neste caso vai ser 25 e 25, né, pois afinal um número elevado ao quadrado sempre vai ser positivo. O resultado dele sempre vai ser positivo. Então por isso está passando aqui do menos 5, ele vai até o 25, até ali atrás. Beleza? Então é o seguinte, agora se nós formos aqui para baixo, agora nós vamos falar sobre a locomoção vertical dessa bendita dessa função. Então, como que nós fazemos a parte zero dela, vamos dizer assim, se locomover para cima ou se locomover para baixo? Então você está vendo que eu tenho aqui a função f de x mais 1? Então se eu escrever essa bendita aqui, ela está escrita exatamente assim, né? F de x mais 1. O que eu quero representar com isso? Eu quero representar que o resultado que eu tiver dessa função, eu tenho que somar mais 1 nela. Então, se eu tiver ali um menos 5, por exemplo, o f de x de menos 5, como está ali, eu vou ter, sei lá, 25, beleza? Como está a função, sendo a definição da função de x igual a x ao quadrado, então eu vou ter o menos 25, que nem eu mostrei lá na planilha Excel. Agora, se eu tenho exatamente essa parte, eu pego o quê? Eu pego o resultado dele e adiciono mais 1. Então, se eu fizer f de menos 5 mais 1, eu vou ter 26. Como foi demonstrado aqui. Eu tenho aqui 25. Mas por que 25? Porque eu já deixei a fórmula para poder somar mais 1 aqui. Por exemplo, se eu colocar mais 1, veja que ele locomove um pouquinho para cima o segundo gráfico aqui, a segunda linha. Eu vou colocar 5 logo de uma vez, que aí você vê que ele já sobe tudo. Por quê? Porque quando ele chega aqui no zero, ele não vai estar exatamente zero, porque afinal de contas eu fechei ele, né? Eu adicionei mais 5, pelo menos neste caso, dessa função. Então o que acontece? No mínimo, todo o resultado daquela função vai ser adicionado mais 5, mais 6, seja lá quanto for. Agora, se eu quiser fazer com que essa função, o gráfico dessa função desça para baixo da linha do zero, eu simplesmente só subtraio 5 do resultado. Então veja que ele vai descendo. Eu esqueci de simplesmente arrastar o resto da fórmula, tá? Então desculpa. Então eu tenho aqui, por exemplo, todas elas menos 5. Eu não preciso arrastar porque eu já coloquei aqui em cima. Então veja que ele desce essa bendita dessa função. O zero dele, tanto os outros números, eles vão descendo por menos 5, menos 6, menos 10, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ele vai descer 10. Se eu quiser colocar, sei lá, tipo 8, por exemplo, aí ele vai passar para cima do meu valor normal, né, da minha função normal, qual eu não estou adicionando nada, que é como se fosse simplesmente só o f de x, e aqui eu estou fazendo f de x, pelo menos nesse exemplo, mais 8. Por isso que ele sobe e ele desce, tá? É só você adicionar ou você subtrair o resultado da sua função, tá? Agora, quando nós estamos tratando sobre alongamento, é o quão longe que essa função ela vai poder chegar. E veja que eu continuo com a mesma definição dela. Eu continuo com x ao quadrado. Eu não estou mudando a definição dela. Sempre vai ser x ao quadrado, pelo menos nos exemplos ao qual a gente está trabalhando. Agora, se você quiser alongar essa bendita dessa função, você faz o quê? Você multiplica o resultado da sua função. Então, por exemplo, a minha fórmula está o quê? Minha fórmula está pegando o valor que está aqui vezes o resultado da função, que é o valor que está aqui elevado ao quadrado. Então, se eu pegar aqui e eu fizer uma multiplicação por 2, por exemplo, veja que ele vai fazer o quê? Ele alonga. Ele alonga no sentido que, ó, por exemplo, aqui o resultado que eu tenho um resultado que é 25 no normal, e aqui eu tenho um resultado que é 50. Então, ele multiplica por 2. Então, ele faz um alongamento, ele sobe as bordas
dele, né? Então você não está subindo o eixo, vamos dizer assim, o eixo zero da função. Você não está locomovendo ela para cima ou para baixo. Você está fazendo o quê? Você está elevando o resultado final que essa função pode ter. Então, por exemplo, aqui normalmente eu teria 25, o resultado dela seria 25. Já que eu estou multiplicando o resultado por 2, eu vou ter um valor que é maior. Então, eu vou ter o dobro disso, que neste caso é 50. Agora, se eu fizesse, por exemplo, e eu multiplicasse esse valor por uma fração, ou multiplicasse esse valor por, sei lá, 0,5, 0,3, então se eu pegar aqui e multiplicar por 0,5, por exemplo, que é como se eu estivesse dividindo ele, como se eu estivesse fazendo pela metade, eu vou ter o quê? Eu vou ter simplesmente a metade desses valores. Então, veja que quando nós estamos somando os valores, quando nós estamos fazendo isso daqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando toda a minha função, né? E eu estou locomovendo ela para cima, caso eu some algum determinado valor, e eu estarei locomovendo minha função inteira para baixo, caso esteja no final na constante aqui no final, eu esteja fazendo o quê? Eu esteja somando ou eu esteja adicionando, ou eu esteja subtraindo. Agora, quando eu estou multiplicando a bendita da minha função, o resultado da minha função, né? Vamos dizer que eu esteja multiplicando isso daqui por um y, por algum outro valor, então eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar estendendo qual é o resultado final que essa bendita dessa minha função pode ter. Então ela pode chegar a valores mais altos, né? Ou ela pode chegar a valores menores. Então, se eu não multiplicar por nada, se eu multiplicar somente pelo próprio valor dela, né? Neste caso 1, qualquer valor, multiplicado por 1 é ele mesmo, então eu vou ter aqui 25, 16, etc. E quando eu estou multiplicando por 0,5, eu estou fazendo o quê? Eu estou chegando no metade do valor que eu tenho. Então se eu pegar, por exemplo, por 0,2, então eu vou estar pegando somente 1/5 dos valores ao qual eu tenho. Veja que ele desce o resultado final. E se eu pegar, por exemplo, por 0,1, eu estou pegando só 1/10. Né? 0,05, então vou estar pegando bem menos. Veja que ele vai descendo a função cada vez menos, até que vai chegar uma hora que ele vai ficar praticamente reto, né? Dependendo do valor ao qual colocar. Sei lá, por exemplo, 0,01 vai ficar praticamente reto. Se eu voltar para 1, ele sobe para o mesmo valor, e aí se eu colocar, por exemplo, para 5, aí ele vai elevar o valor máximo ao qual ele pode chegar. Né? Então aqui, por exemplo, ele vai chegar até o 120, 125, 80, 45, 25 e assim por diante. Né? Então você eleva os valores ao qual ele tem. Agora, quando nós estamos tratando de uma reflexão vertical, e eu colei aqui bendita das fórmulas erradas, tá? Então eu vou simplesmente arrastar para o lugar certo. É aqui, vamos lá. É aqui, né? Aqui. E aqui a mesma coisa. Eu vou simplesmente pegar e arrastar aqui para baixo novamente, né? Gravar de dia aqui em casa é tenso, minha cachorra late, é embaçado. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma reflexão vertical. Como é que eu faço? O que quer dizer uma reflexão? É que nem um espelho. Você simplesmente vai fazer o quê? Você vai inverter a parábola. Então, como que você faz? É o jeito mais simples. Você simplesmente multiplica por um resultado negativo. Então, você vai fazer aquele deslocamento para baixo. Então, ele vai simplesmente refletir para baixo. E isso daqui, ele vai fazer o quê? É a mesma coisa que eu estivesse fazendo um alongamento vertical. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui por menos 2, ele vai estender mais ainda. Ele vai para menos 50. Se eu fizer para menos 3, ele vai multiplicar o valor por menos 3. Então vai para menos 75. Então veja que ele vai continuando se locomovendo o resultado final para baixo. E se eu quiser, por exemplo, deslocar esse valor para cima ou para baixo, mesmo numa reflexão vertical, eu consigo. Então aqui, por exemplo, eu posso pegar e somar mais 1. Então veja que ele mesmo negativo, ele vai fazer o quê? Eu vou colocar um valor mais alto, eu vou colocar, por exemplo, mais 10. E ele vai fazer o quê? Ele vai locomover esse valor para cima. Veja que ele cruza este valor aqui. Veja que ele está cruzando o zero. Então eu estou fazendo o quê? Mesmo ele tendo um resultado mais alongado verticalmente, eu estou fazendo o quê? Eu estou locomovendo ele para cima do meu zero. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Quando você está multiplicando ou adicionando valores ao resultado final da sua função, você está locomovendo o resultado da sua função, né, o gráfico da sua função, verticalmente. Tanto o resultado zero dela vai para cima ou para baixo, locomovendo o resultado para cima ou para baixo, ou você vai estar estendendo o resultado final da sua função, né? Então,
Pode ser por vezes 2, vezes 3, vezes 5, etc. E quando você está fazendo uma reflexão vertical, você está fazendo o quê? Você simplesmente só está multiplicando aquele valor por menos 1, por um valor negativo, seja ele menos 2, menos 3 e assim por diante, e aí vai sendo o resto, a gente vai estar trabalhando com alongamento vertical, locomoção e assim por diante. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. É isso aí. Até mais!